E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Maurício Mendes, professor de matemática, e a nossa aula de hoje é sobre Opa, não, a nossa aula não é sobre dinossauros. A nossa aula de hoje é sobre pirâmides. Esses dinossauros aqui são uma obra de arte do meu filhinho de 4 anos, afinal de contas, eu tomei um pouco do espaço do quarto dele para poder gravar as aulas para vocês, e nas horas de folga ele vem aqui demonstrar um pouco das suas habilidades artísticas. Mas antes da nossa aula, roda a vinheta! Então, pessoal, vamos lá agora. Pirâmides. Olha só, pirâmide. Assim como lá no prisma, a gente vai ter pirâmide reta e pirâmide oblíqua, né? Então aqui, ó, se ela tá bonitinha aqui, o nosso vértice aqui tá bem no centro, ela tá todo certinho, todas as arestas laterais têm o mesmo tamanho, né, o mesmo ângulo, tal, ela é reta. Se ela tá tortinha, oblíqua. Reta quando suas arestas laterais são congruentes. Se as arestas laterais são congruentes, ela é reta. A pirâmide, ela tem alguns tipos, né? E ela pode ser classificada conforme a sua base. Por exemplo, assim, se a sua base for um triângulo, ela é chamada de pirâmide de base triangular. Esse aqui é um caso diferente, um caso à parte, porque assim, qualquer que seja o lado que ela esteja virado, sempre vai ser a base, porque todos os seus lados são triângulos, tá? Pirâmide de base retangular. Então, ó, a base é um retângulo, ou, vamos botar aqui, né? Vou trocar aqui, ó, para quadrangular. Eu fiz um quadrado mesmo. Para quadrangular. É um quadrado aqui. Então eu fiz aqui um quadrado, certo? E todas as suas faces laterais aqui são triângulos. Pirâmide de base pentagonal. Então temos aqui um pentágono e todas as suas faces são triângulos. E a pirâmide de base hexagonal. A base um hexágono, todas as suas faces laterais são, então, triângulos. Beleza, pessoal? Ó, dá uma olhadinha aí, tira um print e a gente já vai mudar. Beleza, pessoal? Então, olha só. Pirâmide, né? Nós temos o seguinte aqui, ó. Aqui nós temos o apótema da pirâmide. Ele liga aqui então o ponto médio aqui da base, esse pontinho que fica bem no meio aqui da base até o seu vértice. Então aqui em cima nós vamos chamar de vértice. Ele é o vértice da pirâmide. Aqui nós temos a sua altura, a sua base, a aresta da lateral, e temos aqui também em verdinho o nosso apótema da base. E aqui, né, o ponto central da nossa figura ali da base. Então, gente, para uma pirâmide ela ser regular, tá? Tem que existir aqui uma perpendicularidade numa reta que pegue do vértice até o ponto central aqui da sua base. Ou seja, tem que ser perpendicular uma reta que passe do seu vértice pelo seu ponto central. O que é isso? Forma aqui um ângulozinho de 90 graus. Aí a gente vai estar trabalhando com pirâmides regulares. Retas, né, a gente viu antes, e agora estou falando sobre ela ser regular. Então nós vamos trabalhar com as regulares e com as retas.
Então aqui, algumas das coisinhas que compõem ela: vértice, apótema da pirâmide, né, gente? Aqui a apótema da base, aqui a altura, a aresta da lateral, base e aqui, esqueci de escrever, a aresta da base. Bom, e aqui do ladinho eu tenho algumas coisas que a gente consegue calcular na pirâmide utilizando o Teorema de Pitágoras. Bom, como a gente vai usar todos esses elementos que eu acabei de mostrar aqui, vértice, apótema, aresta, tudo mais, às vezes o exercício, o exemplo vai nos dar algumas informações e outras não. Nisso, o Teorema de Pitágoras ele vai ser muito utilizado para que a gente encontre as informações que estão faltando. Por exemplo, aqui, a gente tem aqui o apótema da base, a altura e a apótema, né, da pirâmide. Se eu tiver duas dessas informações e não tiver a outra, eu posso aplicar a fórmula dessa forma e encontrar uma delas. Eu tenho a altura e tenho a apótema da base, mas não tenho a apótema da pirâmide. Aplico aqui e encontro ela. Nesse caso aqui, eu tenho o valor da aresta da lateral, eu tenho a apótema, ou eu tenho aqui, né, a metade do valor da aresta da base. Tá, gente? Isso aqui é metade da aresta da base. Se eu tenho alguma dessas informações e me falta outra, eu utilizo aqui essa fórmula para poder encontrar. Então, aqui, o triângulo, né? Ó, VOQ, triângulo aqui. Então vem do vértice pro ponto origem aqui, vai lá em Q. Lembrando que eles estão sempre formando aqui, né, gente, ó. Formando aqui, ó, ângulozinhos de 90 graus, né? Foi ali. Então eu tenho aqui a altura. Gente, aqui, ó, o raio, né? Se a gente tivesse com ele escrito numa circunferência, aqui seria o raio. A aresta da minha lateral eu utilizaria desse jeito. Então o exercício está falando lá do, né, um quadrado inscrito e assim vai, tal. A gente usa isso. Aqui, desse triângulo OPQ, eu tenho aqui o raio, metade da aresta da base e a apótema da base. Se eu tenho essas informações, né, duas delas e me falta uma, então eu utilizo desse jeito a fórmula para encontrar o que falta, para que eu possa usar então os cálculos de pirâmide. Que cálculos são esses? Cálculo de área da superfície e volume. Cálculo esses que eu vou mostrar para vocês agora, mas antes, né, aí ó, pode tirar um print da tela que nós já vamos trocar aí os conteúdos daí. Então pessoal, vamos lá, olha só. Área da superfície de uma pirâmide e volume de uma pirâmide. Beleza? Então a área da superfície, a área da base, seria a área do polígono que compõe a base, né? Se for um triângulo, a área do triângulo, se for um quadrado, a área do quadrado, um pentágono, um hexágono, assim por diante. A área da lateral, então é a área da superfície lateral. Vai variar por quê? Se a base for um triângulo, vão ter 3 laterais. Se for um quadrado, vão ter 4, né? Só que para lembrar, as laterais de uma pirâmide são sempre triângulos. Então a gente só vai calcular a área daquele triângulo e multiplicar pela quantidade de lados que a gente vai ter. Certo? E a área total, então, é a soma da área da base mais a área da superfície lateral. E para calcular o volume da pirâmide, basta a gente calcular o volume como se fôssemos calcular de um prisma, a área da base vezes a altura, só que dividimos por 3. Então agora eu vou passar os exemplos para a gente ver como que se calcula. Vamos lá, quem quiser dar um print aí, pode dar o print e a gente já vai passar o exemplo. Vamos lá pessoal,
Determine a área total da superfície de uma pirâmide reta de altura 8 metros, cuja base é um quadrado de 4 metros de lado. Bom, aqui nós temos então 4 metros de lado e a altura, gente, é isso aqui, ó, é a distância do vértice até o ponto central aqui da base. Tá dizendo ali que tem 8 metros. Bom, vamos lá, determine então a área total. A área total a gente precisa calcular então a área da base e a área das superfícies laterais, certo? Vamos lá, a base é um quadrado, então aqui tá fácil, a área da base aqui então é, né, L ao quadrado, porque para calcular a área de um quadrado é só fazer lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Então a área da base aqui é igual a área da base, 4 ao quadrado, 16. Beleza. Agora a gente precisa ver a área da lateral. Bom, a área da lateral é o seguinte. O que eu tenho aqui são triângulos isósceles, né? Eles têm as suas laterais iguais, as arestas laterais são congruentes, né? Mas a base ela é diferente, certo? Eu tenho 4, então a área lateral aqui é igual a 4 vezes... Como que calcula então, gente, a área desse triângulo? Calcula base vezes altura dividido por 2. Então a gente calcula base vezes altura dividido por 2. Nesse caso aqui, então, ficou assim, 4 vezes base vezes altura dividido por 2. Beleza. Aqui, nós temos então também 4 metros. A base é 4 metros, certo? Tudo bem, 4 metros, 4 metros, 4 metros. Todos eles são iguais. Mas, o que eu tenho aqui é a altura da minha pirâmide, que não é a altura que eu estou querendo aqui. Eu estou falando aqui, gente, da lateral. Eu estou falando ali da lateral. Eu estou falando dos triângulos que ficam na lateral. Eu não estou falando, tá, gente? Eu não estou falando da minha pirâmide. A pirâmide ela tem 8 metros de altura. A minha lateral é diferente. Eu preciso encontrar o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é o que eu preciso aqui. Porque o apótema da pirâmide é a altura da minha face lateral. Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu passei para vocês ali antes algumas formulazinhas para que a gente conseguisse fazer isso. Olha só. Eu preciso encontrar o apótema da lateral. Esse carinha aqui. Certo? É ele que eu preciso encontrar. Bom, eu tenho aqui o valor da altura e eu tenho aqui, né, o valor do apótema da base. O apótema da base é a distância do ponto central até o ponto médio aqui de uma das laterais. Se aqui nós temos 4 metros e aqui vai do ponto central até ao ponto médio, é a metade. Então aqui nós temos 2 metros. Então olha só, eu só preciso aplicar aqui o seguinte para encontrar aqui, né? Ó, eu vou aplicar ali então o seguinte, ó. Deixa só eu ver qual foi a letra que eu usei. Eu usei A, né? Eu usei o A aqui. Para encontrar o A, eu vou aplicar A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Lembrando que aqui forma um ângulo de 90 graus. Oposto ao ângulo de 90 graus está a nossa hipotenusa. Então temos aqui, ó, vamos lá, 64 mais 4. Vamos ter aqui então 68. Raiz quadrada de 68. Beleza. Então, a nossa apótema
da pirâmide é raiz de 68. Será que a gente consegue simplificar essa raiz? Vamos ver aqui, extrair algum valor dali. Vamos ver aqui, ó. 68 dá por 2, dá 34, dá por 2, que dá 17. Certo? Número primo, então vai ficar assim, ó. A igual. Vamos conseguir extrair o 2 dali, né? 2 raiz de 17. Esse aqui é o valor, então, da minha apótema. Eu achei ele utilizando, então, aqui o teorema de Pitágoras. Beleza. Agora eu consigo fazer, né, a minha área da lateral. Vamos lá. A área da lateral é igual a 4 vezes, a base aqui é 4, 4 vezes 2, raiz de 17 sobre 2. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 2 é 32, 32 dividido por 2 é 16, 16 raiz de 17. Beleza, isso aqui, a área da base, estamos falando em metros, metros quadrados, a área da lateral, metros quadrados. Área total, eu só preciso juntar os dois. Então, a área total, eu vou ter aqui a área da base mais a área da lateral. Então, a área total igual 16 mais 16 raiz de 17 metros quadrados. Ou eu ainda poderia ter aqui simplificando, né? A área total igual a 16, 1 mais raiz de 17 metros quadrados. Beleza, pessoal? Então seria isso aqui para mim calcular a área. Então, pessoal, se a gente fosse calcular então agora o volume desse mesmo pirâmide, o que a gente faria? Pegaria a área da base, que a gente já conhece que é 16, e aplicaria na fórmula. Olha só, o volume é igual a área da base vezes a altura dividido por 3. Então o volume ficaria 16 vezes a altura agora da pirâmide dividido por 3. Então vai ficar assim, ó, dá 80, 40, 128 dividido por 3, volume igual a 42,66, se eu não me engano. Isso, 42,66. Então, ficaria esse valor aqui de volume. Como estamos falando em metros, a unidade de medida, metros cúbicos. Então é o seguinte, calculamos aqui, ó, a área da base, depois calculamos a área da lateral. No total, somamos as duas, temos ali a área total. Volume, pegamos a área da base, multiplicamos pela altura, dividimos por 3, temos o volume. Beleza? Vou passar mais um exemplo para a gente encerrar então a nossa videoaula, pessoal. Valeu? Ó, quem quiser, bate um print aí, que eu já vou apagar o quadro. Vamos lá, pessoal. Então, esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente o exercício, tá? Uma abordagem um pouco diferente, depois eu calculo também aqui a área e volume dele. Mas primeiro eu quero assim, ó, dei aqui a altura da pirâmide, dei aqui a aresta da base e a aresta da lateral. E eu quero encontrar aqui então a apótema da pirâmide e a apótema da base. Bom, primeiro vamos começar aqui com a apótema da pirâmide. Vamos pegar aqui, ó, e vamos olhar para esse triângulo aqui, esse aqui, de uma maneira separada e diferente. Bom, aqui nós temos 10 metros e aqui nós temos 8 metros. Bom, quem é o apótema? O apótema, gente, ele vem aqui do vértice e segue até aqui o ponto médio da base aqui, certo? Aqui é o apótema
que a gente está procurando. Olha só, se ele vem até o ponto médio, ele separa isso aqui, que era 8 metros, em duas partes de 4 e 4 metros. A partir daqui eu posso aplicar Teorema de Pitágoras. Olha só, aqui forma um ângulo de 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa e os meus catetos. Então o que eu vou ter aqui? Ó? 100 é igual a 16 mais A ao quadrado. Então eu vou ter o seguinte, ó, A ao quadrado é igual a 100 menos 16. A é igual a 84, né? Passei lá para o outro lado. O quadrado, raiz quadrada de 84. Bom, vamos ver aqui se a gente consegue simplificar isso daqui. Vamos pegar aqui o 84 aqui, ó. Dá por 2, dá por 2, dá por 3 e dá por 7 aqui. Bom, a gente consegue então extrair aqui de dentro um 2. Vai ficar 2 raiz de 21. Então, apótema da pirâmide, apliquei aqui Teorema de Pitágoras, eu já tinha então a aresta da lateral, a aresta da base aqui. Como a minha apótema pega lá do vértice até o ponto médio aqui, separa em duas partes, então eu peguei essa partezinha aqui, junto com essa, calculei aqui usando o Teorema de Pitágoras o valor da minha apótema. Então aqui a minha apótema seria 2 raiz de 21 metros. Bom, e a apótema da base? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem para calcular o apótema da base. O apótema da base, então, é esse daqui, né? Essa partezinha que vem daqui até esse ponto central aqui. Bom, nós temos então a altura e agora nós temos o valor do apótema, ou nós temos aqui o valor do... nós temos aqui o valor de 10, é mais fácil. Vamos usar aqui então, ó. Temos aqui o 6 da altura e temos aqui o valor da aresta da base. Não. Cancela. Volta. Tá. Então o apótema da base, gente, vamos olhar aqui. O apótema da base, volta, de novo, cancela. Então o apótema da base, gente, nós temos aqui, ó, ele vem aqui do ponto central da minha base até um ponto médio de uma das laterais. Eu tenho ele, eu tenho aqui a minha altura, e para encontrar ele aqui eu preciso do apótema da minha pirâmide, que eu também tenho. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos lá. Vamos chamar ele aqui de M, né? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. O ângulo está aqui, oposto ao ângulo aqui é o nosso... Deixa eu desenhar ele aqui. Vamos desenhar aqui de verde. É o nosso apótema da pirâmide, que tem 2 raiz de 21. Então nós vamos ter o seguinte aqui, ó. 2 raiz de 21 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais m ao quadrado. Bom, 2 raiz de 21 vezes 2 raiz de 21, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Como a gente consegue aqui, ó, fazer essa propriedadezinha aqui da potenciação? O 2, ele serve aqui para esse 2, né? O quadrado serve para esse 2, existe uma multiplicação aqui, e ele serve aqui para a raiz. Esse 2 aqui vai virar 4, e raiz de 21 vezes raiz de 21, se depois eu for fazer a raiz disso, eu estou multiplicando a raiz pela raiz para depois tirar a raiz, vai ser o próprio 21, por isso que a gente diz que eles se anulam, né? Então ficou aqui vezes
21 é igual a 6 vezes 6, 36, mais m ao quadrado. Aqui então nós temos 84, o 36 passa como menos 36, igual a m. Então 84 menos 36, aqui vai dar 48. Opa, aqui vai dar 48, então ficamos com m igual a raiz de 48. Bom, vamos ver se a gente consegue simplificar isso daqui. Vamos pegar aqui o 48, dividir por 2 dá 24, dividir por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, que vai dar 3 de novo. A gente consegue tirar aqui 2 vezes o 2, ó. A gente consegue tirar 2 vezes 2 raiz de 3. Ou seja, o nosso apótema aqui da base, então seria 4 raiz de 3 metros. O que eu fiz aqui? Eu apliquei então o teorema de Pitágoras para encontrar o apótema da base, pegando a altura da pirâmide e o apótema da minha lateral. Apliquei aqui, fiz a multiplicação, passei para cá, subtraí, passei o 2 aqui, que estava elevado à potência como raiz para o outro lado, simplifiquei extraindo aqui de dentro do radical esses dois aqui, né? Multipliquei eles e tenho aqui então 4 raiz de 3 metros, o apótema da minha base. Beleza, pessoal? Quem quiser aí, ó, tira um print que eu já vou apagar aqui a parte dos cálculos para poder então calcular agora volume e área dessa figura. Vamos lá, pessoal. Então vamos começar aqui, ó. Área da base. Então a área da base é 3 vezes, é um 8 aqui, né? 8 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. 8 ao quadrado é 64, então 3 vezes 64 raiz de 3 sobre 2. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu já vou dividir o 64 pelo 2. 3 vezes 32 raiz de 3. Então, a minha área da base aqui vai ser igual a 3 vezes 32, 96 raiz de 3 metros quadrados, certo? É um hexágono, apliquei a fórmula do hexágono, chegamos aqui então no valor da área da base. Bom, vamos calcular a área da lateral. Para calcular a área da lateral, a gente precisa então ter a altura da nossa lateral, que é o apótema da lateral, o apótema da pirâmide, certo? E precisamos ter também então o valor da sua base. Então, é a área da base vezes a altura dividido por 2, vezes a quantidade de laterais que a gente tem. Se é um hexágono, tem 6 laterais. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, 2 raiz de 21. Vamos lá. A área da lateral é igual. É um hexágono, são 6 laterais. Vezes base, vezes altura. Altura, 2 raiz de 21. Sobre quanto ali? A área do triângulo, isósceles, as vezes a altura dividido por 2. Muito bem. Então, olha só, dividido por 2. Temos aqui, então, já vou dividir por 2 direto aqui o 6 e o 2, vai ficar assim. 3 vezes 8 vezes 2, raiz de 21. Então, a área da lateral, 3 vezes 8 é 8, 16, 24, vezes 2, 48, raiz de 21. Então, são metros quadrados. Agora vamos fazer a área total. Olha só, a área total, basta a gente somar. Nós vamos somar então a área da base mais a área da lateral.
Então fica 96 raiz de 3 mais 48 raiz de 21 metros quadrados, tá, gente? Se eu for calcular o volume aqui, na verdade eu posso fazer isso aqui, ó, quer ver? Eu posso dar uma simplificada aqui. A área total é igual a 48, 2 raiz de 3 mais raiz de 21 metros quadrados, né? Só coloquei o 48 em evidência aqui, fora do parênteses. Se a gente fosse calcular volume, vamos colocar o volume aqui com uma corzinha diferente, para ficar mais fácil de visualizar. Volume é igual base vezes altura dividido por 2. Área da base vezes altura. Bom, a área da base nós temos, está aqui. A área da base. 96 raiz de 3 vezes a altura. A altura que nós estamos usando aqui é 6. A área da base vezes a altura dividido por 3. Então nós vamos ter o seguinte aqui, ó. 576 raiz de 3 dividido por 3. Bom, uma coisa que eu vou olhar aqui, ó. 576 dá para dividir por 3, né? Se vai dar um valor exato. Eu vou somar 5 mais 6 mais 7 aqui e ver se vai dar um número divisível por 3. 5 com 7 é 12, mais 6 é 18. 18 dá para dividir por 3, então 576 também dá para dividir por 3. Dividindo ali então por 3, vamos ter 192 raiz de 3 metros cúbicos de volume nessa pirâmide. Então nós fizemos ali, gente, o cálculo do apótema da pirâmide, o cálculo do apótema da base, depois a gente fez o cálculo da área total e o cálculo do volume da mesma pirâmide. Beleza? Então nós só precisamos lembrar que nós temos Teorema de Pitágoras para usar sempre que não tivermos alguma das informações que precisamos ali, e que é simples. É a área da base vezes a altura dividido por 3 no volume, e área da base mais área da superfície lateral, para a gente ter a área da superfície total de uma pirâmide. Beleza, pessoal? O resto tudo a gente já falou durante a videoaula. Se você ainda tiver alguma dúvida, volta, assiste de novo. São bastante informações, mas volta ali e assiste mais um pouquinho, porque você vai conseguir. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos e tchau, tchau!